Hoje iremos dar continuidade ao nosso curso técnico de desenho da construção civil, a disciplina Desenho de rede de água e esgoto. Hoje será a nossa última aula, a aula 4, e o professor ministrante é o professor Danilo Prado Pires. Bem, nosso roteiro de aula ele basicamente será dividido em duas partes. Primeira parte, diretrizes básicas para a elaboração de projetos técnicos executivos de sistema de esgoto sanitário, focado na parte de elaboração de projetos técnicos executivos do SES, que é a sigla relacionada ao sistema de esgoto sanitário. Também falaremos um pouco sobre a elaboração de peças gráficas usualmente apresentadas em projetos de sistema de esgotamento sanitário. Bem, as diretrizes básicas, como a gente vinha falando anteriormente, elas têm uma maior preocupação com essa questão da concepção dos projetos a partir da divulgação da norma 9649 da ABNT. Assim, o Brasil passou a ter os mais avançados critérios hidráulicos de dimensionamento de redes coletores de esgoto. Então, a gente consegue perceber que essa preocupação ela é uma preocupação bastante atual, visto que essa norma ela é de 1986. Então, a gente tem uma noção, a gente começa a perceber que os projetos de concepção do sistema de esgoto sanitário, eles começaram a ter um maior critério, uma questão de projeto a partir da década de 80 para cá. Então, essas inovações surgiram de vários trabalhos desenvolvidos na área de esgotamento sanitário, provocando uma redução de custo na rede coletora de 40%. Então, o que é que informa esse parágrafo? Que com o surgimento de trabalhos nessa área de sistema de esgotamento sanitário, começou a perceber que algumas reduções poderiam ser executadas durante a obra. Então, a partir de vários e vários trabalhos, algumas conclusões foram sendo tomadas e alguns custos foram diminuídos, principalmente na questão da rede de coleta de esgoto, que é uma das etapas que fazem parte do sistema de esgotamento sanitário, sistema de esgoto sanitário. Então, uma pesquisa realizada pela Sabesp em 1980 informou que na região metropolitana de São Paulo, as obras da rede de esgoto apresentam como ordem de fatores de maior peso no custo total da obra a seguinte relação. O que é que essa informação quer dizer? Que nas obras de instalação da rede de esgoto, então você imagina todo o sistema de esgotamento sanitário já existente e a última parte que falta ser executada é a parte da rede de esgoto. E se você for fazer uma ordem do custo, do custo total da parte da rede de esgoto, o que é que torna mais caro? O primeiro ponto é o escoramento de valas. E o que é esse escoramento de valas? É que para você instalar a rede de esgoto é necessário escavar. E essa escavação ela vai diferenciar para cada tipo de solo e para cada situação. Como a gente falou na aula 2 desse nosso curso, o esgoto ele escorre pelas tubulações, em grande parte, na grande maioria, por gravidade. Dessa forma, a profundidade da nossa tubulação, por onde o esgoto irá passar, ele tem uma profundidade muito variada. Então, ele sempre sai de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, para que o esgoto ele consiga escorrer por dentro da tubulação. Então, esse escoramento de valas ele é interessante porque, a partir das características do solo, você vai fazer um paredão ao longo de toda a escavação e assim a equipe que irá instalar ele vai conseguir instalar essas tubulações sem nenhum risco. O poço de visita. O poço de visita é um dos acessórios existentes dentro da rede de esgoto, e ele tem o intuito de fazer manutenções ou, em alguns casos, para mudança de sentido. Se você está indo em uma rua, no sentido de uma rua com toda a sua rede de esgoto e você quer desviar para uma rua perpendicular, então, para fazer essa mudança de 90 graus na nossa rede de esgoto, é interessante você aplicar o poço de visita. O poço de visita ele tem um custo maior, como a gente consegue perceber, do que as outras etapas, devido a ser uma câmara onde a gente consegue inserir pessoas para fazer qualquer tipo de manutenção dentro das nossas tubulações. Ao longo da aula a gente vai falar um pouco mais sobre esses poços de visita.
Escavação de valas, então, para fazer o escoramento das valas é interessante fazer a escavação, e a escavação leva em consideração alguns gastos maiores, como, por exemplo, utilização de maquinário pesado, a questão de botar fora, né, todo esse material que vai ser escavado, ele tem que ter uma destinação correta. Então, esse ponto pesa muito sobre o seu custo ao final. Reaterro de valas, então, tudo que foi aberto dentro de uma rua, de um pavimento, ele tem que ser fechado depois. E esse fechamento ele se dá através do reaterro, que ele leva em consideração as jazidas, que são os locais que irão fornecer a terra para fazer esse reaterro de valas, e a distância com o ponto onde será executado essa obra da rede de esgoto. Então, essa questão da escavação de valas e reaterro de valas, elas sofrem uma mudança dependendo da sua distância, tanto do bota fora, em relação à escavação de valas, onde aquele material será jogado fora, e a questão do reaterro de valas é da onde você está trazendo material para fazer o reaterro. E o último ponto, que é o ponto mais barato em relação entre esses que eu estou falando, né, esses itens que estou elencando, é a reposição de pavimento, o asfalto. Então, depois que você quebra o asfalto, faz a escavação para instalar uma rede de esgoto, e ao final do serviço, que você faz o reaterro, é interessante fazer a reposição do pavimento. E essa reposição se torna um dos itens de menos custo dentre esses que foram citados. Agora, já falando na questão como um todo de uma obra sanitária, né, de um sistema de esgoto sanitário, a gente consegue perceber o quê? Que aquelas obras relacionadas à rede e ligação à rede de esgoto, elas ainda permanecem como um dos maiores valores, né? Sendo uma maior porcentagem do custo total da nossa obra, tendo a estação elevatória, os coletores troncos, interceptadores e os emissários, e juntamente com o tratamento, se somar todas essas etapas, o seu custo não sai ainda igual ao custo da rede de ligação. Então, a rede e ligações são a parte mais cara de uma obra de um sistema de esgotamento sanitário. Bem, dando continuidade, né, estabelecida a concepção e o projeto básico, que é o projeto hidráulico, geralmente haverá necessidade de se elaborar o projeto. Então, o que é que ele está querendo informar com esse dado? Que ao fazer a concepção, né, estabelecida a concepção e o projeto básico, geralmente haverá necessidade de elaborar o projeto. Então, o projeto básico, que é esse projeto hidráulico, é como se você listasse todos os itens que fossem necessários para a construção daquele sistema de esgoto sanitário. Aí, após isso, é interessante fazer o quê? Outro projeto, que é o projeto executivo, que no parágrafo seguinte ele avisa que em várias situações o custo da obra poderá sofrer uma sensível diminuição quando a obra é executada com suporte de um projeto executivo. E o que seria esse projeto executivo diferenciando ao projeto básico? Bem, sendo que o projeto básico, como eu falei agora há pouco, é uma lista de itens que é necessário ser feito dentro do nosso projeto de sistema de esgoto sanitário, o projeto executivo ele vai dar todos os pontos que você irá fazer com aquele item. Então, é como se você pegasse os itens que foram listados e a partir do projeto executivo ele vai explicar como você fazer o uso daqueles itens, né, dos acessórios, dos materiais, da mão de obra. Então, o projeto executivo ele traz o manual de como será feito todas aquelas partes ditas no projeto básico. O projeto executivo deverá ser elaborado com a participação de profissionais ligados ao projeto, à execução de obras e à operação e manutenção do sistema de esgoto. E o porquê disso? Porque, sendo que a pessoa que fez o projeto executivo ela irá dar continuidade a todas as etapas seguintes, isso vai tornar a obra uma obra mais interligada, né? Porque se a pessoa ela sabe o que é que deve ser feito durante todo o projeto de sistema de esgotamento sanitário, ela vai saber quais são os itens, quais são as partes, quais são as obras, os profissionais ligados ao projeto que devem ser mais gabaritados para executá-los. Dando continuidade, né, recomenda-se que o projeto contenha as planilhas de quantidade de serviços e materiais confiáveis, como tipos de escoramento, embasamentos, né, esse embasamento está relacionado
com o material que irá acolher aquela rede de esgoto. Então, imagine que você fez a escavação. Em vez de colocar a sua tubulação que irá passar o esgoto em cima do material original, é interessante você fazer uma cama geralmente de areia, né, de um material mais fofo, né, relacionado ao o solo original. Então, esse embasamento ele dá uma proteção para a tubulação, porque a tubulação de esgoto, quando o esgoto passa diariamente, ele vibra. E se ele vibrar com um material grosseiro em sua volta, ele pode ter fissuras ao longo do tempo. Então, é interessante a gente fazer essa cama de areia, que é um embasamento para proteger a nossa rede de esgoto. Necessidade ou não de substituição do solo, né? Isso também vai depender de região para região. Os tipos de pavimentos a serem rompidos e repostos, né? Como a gente falou anteriormente, para a implantação de uma rede de esgoto é interessante fazer a remoção do asfalto e depois repô-lo. Os processos para o esgotamento da água do subsolo, então isso aqui está muito relacionado à questão do nível do lençol freático. Então, se o lençol freático estiver próximo à superfície do solo, isso vai fazer com que as escavações elas apresentem a presença de água de uma forma mais frequente. A metodologia para a transposição das interferências, a gente falou uma dessas metodologias na aula 2, que é o sifão invertido, né? Em caso de interferências como um rio, é interessante você fazer a construção de um sifão, por exemplo, para poder ultrapassar aquele rio sem nenhum risco, né? Nenhuma contaminação para o nosso corpo hídrico. E a indicação de jazidas para o aterro de valas e a localização de áreas de depósito ou bota fora do solo escavado. Então, voltando àqueles primeiros slides da aula de hoje, que a gente falou um pouco sobre reaterro e escavação. E para o desenvolvimento também são necessários algumas etapas, como a consulta ao projeto básico, né, que é aquele projeto hidráulico que a gente falou, que são os itens necessários para a execução desse sistema. Atualização do cadastro do sistema de abastecimento de água e do esgoto sanitário. Então, outro ponto também que a gente vem falando muito é que a questão da construção de um sistema de esgotamento sanitário e de um sistema de abastecimento de água é que, às vezes, eles ocorrem como uma extensão de algo que já existe, né? Então, é interessante a gente ter em mãos a atualização do cadastro do sistema de abastecimento e do esgoto sanitário existente para, assim, a gente atualizar, anexar com o novo projeto. Atualização do cadastro das demais concessionárias de serviços públicos. Então, esse ponto é interessante também, devido ao fato de, por baixo de um pavimento, de uma rua, passar várias outras tubulações que são independentes de uma só concessionária, né, de uma só empresa. Então, você tendo essa atualização de cadastro, você faz com que o risco de rompimento de outras tubulações que não fazem parte do concessionário de água e esgoto seja menor. E consulta a Prefeitura Municipal, Companhia Municipal de Desenvolvimento e Departamento de Estrada e Rodagem e Ferrovia para dar o aval, né, em caso de fazer alguma escavação naquela área. E dando continuidade a esses passos, né, outro fato interessante é a elaboração do traçado preliminar do coletor a ser projetado, identificando-se as contribuições singulares e as ampliações futuras, né. Como a gente falou também, a questão das ampliações que são comuns, que acontecem principalmente nas grandes cidades. Serviços de apoio técnico, tanto relacionado à topografia e à geotecnia. Então, esse ponto é interessante devido ao fato de a gente fazer alguns estudos como a qualidade do solo, que ele vai interferir muito nas escavações, né? A gente está vendo que as obras de SES, né, do Sistema de Esgoto Sanitário, são obras que trabalham muito com essa questão da escavação. Então, você entendendo a qualidade do seu solo, entendendo a questão do lençol freático que a gente falou anteriormente, isso vai estar ligado a todos esses serviços, né, que irão ocorrer. A gente a gente já pode dizer que, sabendo essas informações sobre a qualidade daquele solo, a gente já está um passo à frente, né? Se a gente sabe que o lençol freático dele é um lençol freático alto, a gente já contrata na hora da execução, já está com uma bomba para fazer puxar a água que irá existir naquele buraco na hora da instalação da rede de esgoto. Então, todos esses pontos é interessante você determinar na sua área de trabalho. As peças gráficas, bem, essas peças gráficas são os projetos, né? Os projetos de
básico e o projeto executivo de todas as etapas da obra, as pranchas, os desenhos relacionados a esse sistema, que é interessante que você tenha para executá-lo de uma forma mais adequada. Verificação hidráulica dos trechos projetados. Então, a questão hidráulica, como a gente falou, a questão das diferenças de cota, tem que estar sempre atento, né? Levantamento dos quantitativos de serviços e materiais. Então, quanto mais exato for esse levantamento, o risco de faltar obra ou mão de obra naquela região vai ser menor. E melhor posição para alocação, né, devido às alternativas de localização da rede coletora, que podem ser no eixo, no terço ou no passeio. Então, o que são essas diferentes localidades, né? Eixo, terço e passeio. Então, geralmente, a rede de coleta de esgoto, ela se concentra no terço de uma rua. Então, essa imagem que está entre o passeio, né, que é a calçada, e a parte central da nossa rua, esse meio termo que ele fala terço, ele geralmente é o ponto que você faz a instalação da sua rede de coleta de esgoto. A questão do eixo, ele vai ser utilizado quando já existem outros pontos de coleta, outros pontos sendo utilizados ao longo da nossa via, né, da nossa estrada, e também quando é uma via não asfaltada, quando é sem você utilizar o asfalto, né? Quando é só calçamento, então você geralmente coloca a tubulação no meio da rua, tubulação de esgoto, e no passeio é quando não tem possibilidade de você colocar ao longo de toda a sua rua. Então é interessante você colocar a tubulação de esgoto no passeio, nas calçadas. E as profundidades indicadas para o assentamento das redes, a profundidade ideal é aquela que proporcione a coleta e o afastamento dos esgotos com aplicação racional dos recursos financeiros e da tecnologia disponível. Então, essa questão da profundidade, ele meio que resume todos aqueles pontos que a gente já falou. A questão da inclinação, né, por gravidade o esgoto, quem vai determinar a profundidade é a inclinação daquela região. A questão também dos recursos financeiros, né, se a quantidade de dinheiro que foi disponibilizada para a execução da obra, se ela for pouco, então você tem que ter maior cuidado, né? Porque quanto maior a escavação, mais caro será a obra. E das tecnologias disponíveis, né? Que também, se você não tiver uma retroescavadeira para fazer as escavações, se você tiver só a mão de obra humana, então vai ficar mais complicado de você fazer grandes escavações. Então tudo isso tem que ser pensado na hora da determinação das profundidades. E a NBR 9649, ela determina também que o relatório de apresentação do projeto deve conter, no mínimo, apreciação comparativa em relação às diretrizes de concepção básica, o cálculo hidráulico, os aspectos construtivos, a definição dos tubos, materiais e respectivas quantidades, especificações de serviços, orçamento, aspectos de operação e manutenção e desenhos. Então, tudo aquilo que a gente já falou, que geralmente acontece dentro da concepção, a NBR 9649, ela determina que as obras, os projetos de sistema de esgoto sanitário, eles devem vir, no mínimo, com todas essas etapas que eu acabei de listar. Bem, esse desenho, nessa peça gráfica, é um projeto de uma rede de coleta de esgoto. Então, é um pequeno trecho, né, uma pequena rua, que a gente consegue ver nesse desenho. E o interessante, né, que a gente nota no projeto é a quantidade de informações. Bem, o porquê desse tanto de informação? Porque na determinação do projeto do sistema de esgoto sanitário, como a gente falou anteriormente, é interessante ter as cotas topográficas. Então, se você prestar bem atenção no desenho, todas as tubulações, os postos de visita, os PVs, né, que existem no desenho, eles estão cotados. A tubulação de esgoto, ele se encontra no passeio, e a gente consegue também ver que a cada casa que será ligada a essa rede de esgoto, também existem informações sobre aquela casa, e isso torna o projeto de um sistema de esgoto também muito mais amplo, que você tem que cadastrar todas as casas que terão uma ligação com o sistema, né, com o sistema de esgoto sanitário. Outro ponto interessante é a inclinação da tubulação ao ser instalada. Como a gente falou anteriormente, como o esgoto ele
escoa por gravidade, então as tubulações elas devem ser colocadas com a inclinação correta, porque senão o esgoto ele pode empoçar em algum ponto ou pode até voltar para dentro de um poço de visita ou para dentro de algumas casas, dependendo da sua inclinação. Então a gente vê que esse desenho, né, esse projeto, ele é um projeto bem detalhado que a pessoa, ao lê-la, quando for executá-la, tem que saber interpretá-la bem para assim executar a obra de uma forma correta. Já essa outra prancha, ela é um projeto de locação da rede de coleta de esgoto, onde a gente consegue perceber todo o esgoto já chegando em uma estação de tratamento de esgoto. Então, todo aquele material que foi coletado nos bairros, ele é enviado para um local correto, um local adequado, que é a estação de tratamento de esgoto. Agora, nos próximos slides, a gente vai falar um pouco melhor sobre essa estação de tratamento de esgoto. Essa outra etapa, né, o projeto de detalhamento da rede de coleta de esgoto. Então, a gente consegue perceber nessa etapa a utilização de alguns acessórios, né, como bombas. Nesse caso, é uma estação elevatória, onde todo esse material, esse esgoto, ele é reservado em uma câmara, né, um reservatório, e através de bombas ele é recalcado para vencer algumas diferenças de cota topográfica, né? Como eu falei também na aula 2, a gente, ao tratar do esgoto, a gente tem que imaginar que o esgoto ele tem que ser coletado em toda a cidade e enviado para um local certo de tratamento, né, que é a estação de tratamento de esgoto. Só que a cidade ela não é plana. Todas as cidades que existem, né, que são implantadas no sistema de esgoto sanitário, não obrigatoriamente devem ser planas, elas podem ter problemas de topografia, né? Tem uma parte da cidade que é mais baixa, uma parte da cidade que é mais alta, e para vencer esse problema, você tem que coletar o esgoto em um reservatório e a partir de um sistema de bombas, você enviá-lo para o destino correto, que é a estação de tratamento de esgoto. Assim você consegue vencer essa diferença da cota topográfica. Bem, agora já é o projeto de uma estação de tratamento de esgoto, né? O projeto da estação de tratamento de esgoto ele vai variar de caso a caso. Por quê? Diferentemente do projeto de tratamento da estação de tratamento de água, que utiliza processos físicos e químicos, a estação de tratamento de esgoto ela pode utilizar processos físicos, químicos e biológicos. Isso devido ao quê? Porque a questão biológica, o ser humano ele começou a entender como as bactérias elas se alimentam das matérias orgânicas presentes no esgoto. Então, com isso, ele acelerou esse processo e começou a criar algumas tecnologias que deram certo no tratamento do esgoto, né? Conseguiu ter altos índices de eficiência na remoção da matéria orgânica, de alguns nutrientes, que se você lançar essa amostra, né, esse efluente no rio com essas grandes quantidades de nutrientes, podem provocar danos ambientais. Então, vai depender de caso a caso, mas basicamente uma estação de tratamento de esgoto ele deve ser composto por um nível preliminar de tratamento, onde você vai retirar todos os sólidos grosseiros, um nível primário, onde você vai se preocupar com sólidos sedimentáveis, né, que é aquele sólido que se você deixar um tempo a água ela estagnada, esse sólido ele vai sedimentar para o fundo do reservatório. Os níveis secundários de tratamento, que está mais atento à questão da matéria orgânica dissolvida e de alguns nutrientes, né, como nitrogênio, fósforo, e também o nível terciário. O nível terciário ele é mais voltado com a questão dos patógenos, né, que aquele mesmo cuidado que existe na saída da água na estação de tratamento de água, existe também nas estações de tratamento de esgoto com nível terciário. Mas esse tipo de estação de tratamento ele não é muito comum. Esse tratamento de esgoto ele não é muito comum no nosso país. Por quê? Porque estações de tratamento de esgoto que utilizam o nível terciário, eles fazem um reuso da água. Então, são águas que podem ser utilizadas para irrigação, águas que podem ser utilizadas até para vaso sanitário novamente. Então, é uma tecnologia mais atual, mas isso vai depender da finalidade do seu processo de tratamento de esgoto. Se você quer ter um reuso daquela água tratada, daquele esgoto tratado, então vai depender de caso a caso. E por último, é o projeto de um posto de visita. Como a gente falou, ele é um órgão acessório que existe ao longo de toda uma rede de coleta de esgoto. E o seu intuito, né, para que ele serve? Né? Como a gente consegue perceber, é como se fosse uma câmera, onde o
o funcionário da concessionária ele consegue ter acesso às redes de coleta de esgoto, e o seu intuito nada mais é de ter essa questão da mudança de direção, como eu falei em alguns slides anteriores, e manutenção. Então, às vezes pode acontecer um entupimento dentro dessa tubulação, e através do posto de visita você tem acesso às tubulações de esgoto. Caso aconteça alguma manutenção, alguma inserção de alguma nova rede de esgoto. Então, é interessante a utilização do posto de visita para isso. Mas o posto de visita ele tem caído muito em desuso devido ao aparecimento de novas tecnologias, como o tubo de limpeza, que a gente não vai falar muito nesse curso. Mas, basicamente, o posto de visita ele tem esse intuito de fazer algumas manutenções na nossa rede de esgoto. Pessoal, pois nossa aula se encerra por agora e muito obrigado pela atenção.